Sejam bem-vindos à nossa aula de Laboratório de Engenharia Química 3. Eu sou a professora Cássia Santos e na aula de hoje nós faremos um experimento sobre hidrociclones. Faremos a separação sólido-líquido e, nesse caso, o sólido utilizado é rocha fosfática. O objetivo, então, do nosso experimento é avaliar o desempenho de uma nova família de hidrociclones, o HC11, através da sua curva característica, ou seja, nós teremos dados de queda de pressão e vazão. Com esses resultados, vamos então determinar a eficiência global de coleta e a eficiência global reduzida. Para isso, temos que calcular quem é a razão de líquido, ok? O diâmetro de corte reduzido, avaliar o efeito da vazão de alimentação sobre a distribuição de tamanho no underflow, calcular a distribuição de tamanho das partículas no overflow e calcular os números adimensionais que estão relacionados ao escoamento da suspensão dentro de um hidrociclone, como o número de Stokes da partícula do diâmetro de corte, o número de Reynolds e o número de Euler. O material utilizado para essa prática consiste em um cronômetro, um becker e uma balança, para que possamos, então, fazer a coleta das amostras. Com a utilização do becker e do cronômetro, nós podemos tirar quem é a vazão de suspensão no underflow e no overflow. E assim podemos pesar a massa coletada nesse espaço de tempo na balança, levarmos para a estufa e assim tirarmos a quantidade tanto de líquido quanto de partículas que a gente tem, então, no underflow e no overflow. Nesse experimento, também foi utilizado um equipamento para análise de tamanho das partículas, o Master Size, em que a distribuição de tamanho das partículas foram analisados nesse equipamento. O hidrociclone utilizado nesse trabalho é o hidrociclone HC11 e ele tem essas seguintes dimensões. Nós podemos observar aqui que o diâmetro da parte cilíndrica DC é de 3 centímetros, o comprimento total desse meu hidrociclone de 20,7 centímetros, o DI, que é o diâmetro da seção circular aqui de alimentação, é 0,78 centímetros. O DO, que é o diâmetro do overflow, 0,66 centímetros. E esse L minúsculo aqui, ele indica a posição do Vortex Finder dentro do meu hidrociclone. Então, eu sei que do início até encontrar a parede final do hidrociclone, eu tenho 1,2 centímetros, né, de comprimento aqui do Vortex Finder. O ângulo do cone aqui é de 11,2 centímetros. Então, dessa forma, com o ângulo e o DC, vocês conseguem tirar quem é essa altura H maiúsculo e a altura H minúsculo por diferença aqui com L. O DU desse hidrociclone, ou seja, o diâmetro de abertura do underflow, foi fixo em 0,3 centímetros. O material utilizado nesse trabalho foi rocha fosfática. Então, nós teremos suspensões com a rocha fosfática, densidade, então, aparente da rocha fosfática é de 2,98 gramas por centímetro cúbico, tá? Que tem essa distribuição de tamanho, mas também foi dado para vocês aí os dados da distribuição de tamanho da rocha fosfática na alimentação. Agora, nós temos aqui um esquema da nossa unidade experimental. A unidade experimental de hidrociclonagem, ela é composta, então, inicialmente de um tanque, tá? Onde vai ter a suspensão de alimentação. Esse tanque tem um agitador mecânico, então nós temos aqui um motor aqui dentro, nós vamos ter o agitador mecânico, certo? Para fazer a homogeneização, então, da minha suspensão de alimentação, para não deixar essas partículas sedimentarem no fundo e, dessa forma, a gente ter uma concentração de alimentação constante no meu hidrociclone. Depois nós temos, então, aqui agora a linha que vai fazer a sucção dessa suspensão, que vai passar, então, por uma bomba centrífuga. Então, essa bomba aqui vai fazer a sucção, né, da minha suspensão e vai mandar essa suspensão para essas duas linhas aqui. E essa linha de cima, que é a de alimentação do meu hidrociclone, nessa linha a gente vai ter a válvula, que vai permitir, então, abrir, né, a entrada da suspensão para essa linha. E nós temos aí um medidor digital de vazão mássica, que vai dar a vazão de alimentação da minha suspensão. Nós temos, então, agora aqui
o meu manômetro digital, que vai pegar, então, a queda de pressão existente entre a alimentação e a minha saída do overflow. Depois nós temos também aqui, né, o nosso hidrociclone, o HC11. E aqui nós temos a nossa linha de bypass, em que eu posso jogar um pouco dessa suspensão, né, aqui para dentro de volta do tanque. E assim a gente ajudar a manter também a agitação das partículas dentro do tanque de alimentação. Esse é o hidrociclone HC11 que foi utilizado nos experimentos, que é um hidrociclone que foi utilizado num trabalho experimental de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, que está aí nas nossas referências no final do nosso último slide. Nós temos aqui um esquema, então, né, do nosso hidrociclone. Então, com essa vazão máxima que nós vamos medir, nós também podemos calcular aí a vazão volumétrica, tá? Então, esse QA que eu coloquei aqui já é a vazão volumétrica da minha suspensão total. E a gente vai precisar, para os nossos cálculos, calcular quem é a vazão de líquido da alimentação. E nós vamos também precisar conhecer quem é o CV, né? Quem é a concentração volumétrica de sólidos da minha alimentação. E aqui nós vamos também tirar quem é a quantidade de líquido do underflow e líquido no overflow, e também a taxa de sólidos que a gente vai coletar no underflow e overflow. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Coletando amostras, né? A gente vai amostrar a vazão e coletar amostras para a gente levar para a estufa, e assim a gente vai saber a proporção de líquido e de partículas que a gente tem, tanto no underflow quanto no overflow. Passando aí para o nosso procedimento experimental, então. Nós iremos, então, preparar naquele tanque de alimentação 250 litros de uma suspensão de rocha fosfática com um CV de 0,0106, ou seja, 1,06% de sólidos na minha alimentação. Vamos, então, ligar o agitador mecânico, né, e homogeneizar essa suspensão dentro do meu tanque, ligando também a bomba naquela linha de bypass, para a gente poder promover essa homogeneização. Depois, nós vamos fixar no manômetro a queda de pressão desejada e medir essa vazão de alimentação. Nós vamos fazer isso 4 vezes, ou seja, teremos 4 experimentos diferentes. Então, eu fixei a queda de pressão, li a vazão, e depois, então, com a ajuda do cronômetro, nós vamos, então, coletar 4 amostras do underflow e mais 4 amostras do overflow na mesma vazão de alimentação, certo? Com isso, a gente vai poder calcular a vazão do over e do underflow e também a concentração volumétrica de sólidos no underflow e no overflow. Nós devemos também coletar algumas amostras da alimentação para conferir se a concentração volumétrica inicial dos sólidos na alimentação realmente está constante. Então, depois que eu coletei essas amostras, tanto do underflow quanto do overflow e da alimentação, nós vamos pesar essas amostras para ter a massa da suspensão e vamos levar essas amostras para uma estufa para secagem a 105 graus Celsius e após, então, evaporar toda a água presente nos beckers, nós vamos pesar essas amostras de novo para obter, então, a massa de partículas. E assim a gente vai poder calcular, né, quem é a vazão total no underflow, no overflow, e também quem é a concentração volumétrica de sólidos do underflow e do overflow. Então, após obter esse pó, né, que foi coletado do underflow e da alimentação, nós podemos agora determinar a granulometria utilizando o master size desse pó seco. E assim a gente vai poder ter a distribuição de tamanho, né, e ver essa eficiência, então, de coleta que eu tenho do meu equipamento. Aqui nós temos uma foto real, né, da unidade em operação. Nós podemos ver aqui o hidrociclone em funcionamento, tá? Aqui nós podemos ter uma ideia de onde está o manômetro. Aqui sai o Vortex Finder com a tubulação de saída. E aqui o underflow. A gente pode ver aqui que no underflow sai bem mais escuro, né, a suspensão do que aqui do overflow, mostrando aí que houve uma concentração das partículas no underflow e que no over realmente está saindo uma suspensão mais clarificada. Agora nós podemos mostrar uma simulação de o que acontece com as partículas dentro do hidrociclone.
Então, basicamente, se a gente observar aqui, ó, a gente faz uma alimentação, as partículas, então, vão começar a descer nessa espiral que se forma com o fluido, né? Então, ela vai meio que seguir a trajetória, a espiral descendente do fluido, tá? Mas algumas partículas vão, então, aqui subir no vórtice interno e ser, então, coletadas aqui no meu overflow. Então, as partículas mais finas vão para o overflow e aqui as partículas mais grosseiras, né, vão chegar aqui, bater na parede e ser coletadas aqui no underflow do equipamento. Agora, vamos mostrar os dados experimentais obtidos durante esse experimento. Lembrando aí que o diâmetro do underflow é de 3 milímetros e que foi utilizado uma concentração volumétrica de 1,06% de partículas de rocha fosfática. Aqui nós temos os dados que vocês vão utilizar para plotar a curva característica. Lembrando, curva característica é quando você coloca a queda de pressão em função da vazão de alimentação. Então, esse Q aqui é aquele QA que nós colocamos, que é a vazão de alimentação do nosso hidrociclone. E aqui nós fizemos 4 experimentos, que eu vou chamar de experimento A, B, C e D, em que eu fixei no experimento A a queda de pressão em 0,9 kgf por centímetro quadrado. E então eu tenho essa queda de pressão e aqui eu tenho a vazão de alimentação da suspensão, né? Ou seja, já o líquido com partículas, né? Que deu 258 centímetros cúbicos por segundo. E com aquela medida que a gente fez, utilizando as medidas no Becker, né? Coletando lá a massa de suspensão coletada pelo tempo e transformando isso aí em volumétrico, a gente tem aí uma vazão de underflow de 11,43 centímetros cúbicos por segundo. Então, para cada um desses experimentos, foi coletado, então, 4 amostras, tanto do overflow quanto do underflow, que estão aqui, então, que nós vamos chamar de dados de gravimetria, certo? Então, nós temos aqui, ó, para o experimento A, eu tenho a massa total, né, que eu coletei no underflow, para o Becker 1, o Becker 2, o Becker 3 e o Becker 4. Então, aqui a gente tem as réplicas, ó. Então, para o experimento A, eu coletei essas 4 amostras e levei para secagem e sequei. No final, eu sobrei com, no Becker 1, 42, no Becker 2, com 41 gramas, tá? Esse aqui tá tudo em gramas, viu, pessoal? Então, para a gente saber a massa de líquido que eu tenho, é só pegar, então, o Becker 1 para o experimento A, 127 menos a massa do Becker 1 do experimento A, que é o 42,3, e eu tenho, então, a massa de líquido que eu tinha nesse experimento A, no Becker 1. Então, no final, vocês vão ter o quê? Uma vazão mássica e que vocês podem transformar, então, para uma vazão volumétrica aqui, tá? Tanto do underflow quanto do overflow. E vocês vão ter, então, também, por base de cálculo, quanto vocês tinham na entrada na alimentação de partículas e quanto vocês calcularam, e assim vocês também conseguem calcular a eficiência global de coleta. Então, resumindo, a gente tem aqui os dados, tá? Para os 4 experimentos, A, B, C e D. A massa coletada antes e após a secagem para o underflow e aqui antes e após a secagem para o overflow. Depois que essas partículas foram secas, as partículas do underflow e da alimentação foram levadas, então, para o master size e foi feita a distribuição granulométrica da alimentação do under para os experimentos A, B, C e D. Então, aqui na nossa tabela, nós temos o diâmetro, tá, médio, e o X, que é a fração mássica acumulativa. E assim vocês conseguem tirar quem é a distribuição granulométrica da alimentação, do underflow do experimento A, o underflow do experimento B, C e D. Com esses dados, vocês conseguem ajustar um modelo RRB para cada uma dessas distribuições e vocês conseguem fazer uma comparação, né? O que aconteceu, então, quando eu aumentei a minha vazão de trabalho, né, do experimento A até o experimento D, eu estou aumentando a minha vazão de alimentação. O que aconteceu, então, com a distribuição granulométrica do underflow quando eu aumentei essa minha vazão de trabalho? Então, é esse tipo de discussão que vocês têm que trazer aí no relatório de vocês, embasado aí em dados da literatura.
Quais são, então, os tipos de resultados esperados que vocês têm que apresentar no relatório? Então, nós temos aqui, primeiro vocês vão pegar aquela geometria que eu passei para vocês e escrever as relações geométricas dessa nova família HC11. Nós sabemos que todas as relações geométricas de uma família de hidrociclones são feitas em relação ao DC. Então, vocês vão pegar aquela figura que a gente colocou, mostrando a geometria, aqueles dados, e escrever as relações geométricas dessa família. Em seguida, vocês, então, vão pegar os dados, né, de gravimetria de cada experimento, do experimento A, B, C e D, pegar aquelas massas antes e após a secagem e com elas vocês vão conseguir calcular quem é a concentração volumétrica de sólidos no underflow e no overflow. Vocês então vão calcular as vazões totais de suspensão. Qual é a vazão da suspensão? Na alimentação, no underflow e no overflow, para fechar o balanço de massa. E depois vocês vão fazer um balanço de massa do líquido, da mesma forma. A vazão de líquido que eu tenho na alimentação, no underflow e no overflow. Por quê? Porque é através disso que vocês vão calcular o valor experimental do RL. Como essa é uma família nova, nós não temos aquela equação para o cálculo do RL, então vocês precisam calcular o RL pela definição, né, que é a razão de líquido, ou seja, quanto de líquido da alimentação foi parar no underflow. Depois disso, vocês vão calcular aí os números adimensionais de Reynolds, de Euler e de Stokes, 50, né? E ver a influência que a vazão de alimentação e a queda de pressão tem nesses números de Euler. Façam gráficos, né? Mostrando aí essas influências. Coloquei aqui, né? Que vocês vão calcular, então, o RL de cada condição, né? Utilizando os dados que a gente colocou aqui. Calcular também a eficiência global de coleta e a eficiência global reduzida. Analisar depois o efeito da vazão de trabalho sobre a distribuição de tamanho do underflow. Para isso, vocês vão, então, estimar, né, os parâmetros do modelo RRB e ver o que acontece, por exemplo, com o D63 da minha distribuição granulométrica quando eu aumento essa vazão, ok? Por correlações, vocês vão estimar aí o diâmetro de corte. Como nós não temos o K dessa família, vocês podem utilizar a equação do PR, adicionando a função que leva em conta a concentração volumétrica de sólidos e também o RL. Como um desafio para vocês, porque vocês vão precisar fazer todo um balanço de massa, obtenham a distribuição de tamanho também aí do overflow de cada um dos experimentos. Essa foi, então, a nossa prática de hidrociclonagem. Vocês devem apresentar, então, um relatório escrito e o vídeo da apresentação do relatório. Assista também esses outros vídeos que vão mostrar para vocês como é realmente feito, passo a passo, né, a prática de hidrociclonagem. Como bibliografia, os dados experimentais usados nesse experimento foram tirados da dissertação de mestrado de Almeida, 2008, que se encontra nesse link. E aqui nós temos também o link de um dos vídeos que foram utilizados aí na apresentação desse trabalho. Vejo vocês aí na nossa próxima aula. Até mais!